Muito bem, então eu sou o Padre Abimael, missionário do Sagrado Coração, não sou salesiano, a causa é dos salesianos da Arquidiocese de Fortaleza, mas a gente acompanha com muita alegria, e aqui eu faço a memória da irmã Margarida, que eu tive o contato com Dom Lustosa em 2016, quando naquele congresso sobre Dom Lustosa, um padre adoeceu, não pôde vir, e a irmã Margarida, 8 dias antes, me convidou para falar sobre Dom Lustosa. Eu corri para ler a biografia do homem e escutar algumas pessoas lá na paróquia para poder vir falar sobre Dom Lustosa. Aqui é um homem à frente de seu tempo, que os santos estão à frente de seu próprio tempo. Assim seguramente é com Clemência, com Frei João, também com Rosita Paiva e com Dom Lustosa. E aí... Tudo bem, eu vou ler uma parte, eu vou me guiar por uma parte da Posício. A Posício de Dom Lustosa também já foi concluída, foi entregue o ano passado, e nós teremos ao final da minha fala uma notícia sobre em que pé está, não é? Então, com a graça de Deus, daqui a pouco, irmão. Então, em 1980, São João Paulo II esteve no Brasil e disse então que, por ocasião do Congresso Eucarístico Nacional, recordou o nome de alguns bispos notáveis no Brasil e disse São João Paulo II, né? Referindo-se a Dom Antônio de Almeida Lustosa. Citou o nome de Dom Lustosa, dizendo que estava sepultado na catedral e que esse bispo, Dom Antônio de Almeida Lustosa, que havia deixado um patrimônio, né, um legado de um homem sábio e santo, cheio de virtudes, não é? Então, João Paulo II, quando a Posício é aberta, a motivação é exatamente essa fala de São João Paulo II, de que Dom Lustosa seja sábio, santo, cheio de virtudes. Então, com essas palavras, o então arcebispo de Fortaleza, cardeal Aloysio Loscheider, em 1992, parece-me o mais antigo, né? 92, dá então início à abertura do processo de Dom Antônio de Almeida Lustosa na Arquidiocese, com o decreto de 3 de julho de 1992. E então montado o tribunal, todos os personagens que devem compô-lo, e assim em 7 de fevereiro de 1993, o cardeal Loscheider, né, ordenava, por definitivo, depois de todo o processo, não obstante tudo mais, ordena então a abertura oficial do processo de Dom Antônio de Almeida Lustosa, tendo como presidente do Tribunal Eclesiástico, né, o padre José Fernandes de Oliveira. E aí começa a caminhada oficial em 93 de Dom Antônio de Almeida Lustosa. No mesmo agosto de 93, com Monsenhor Antônio Souto, delegado episcopal, se tem então a sessão de abertura da causa, que percorreu então esta causa na Arquidiocese de 14 de agosto de 1993 a 14 de agosto de 2001. Foram 44 sessões aqui na Arquidiocese. Então, praticamente uma década só da fase diocesana, né? Só da fase diocesana. Então, por quê? Porque tiveram falecimentos, tiveram nomeações episcopais, estava cuidando disso, foi nomeado bispo, aí a causa para, fulano de tal está levando, morreu, a causa para, e enfim, houve esta grande dificuldade na causa de Dom Lustosa, devido a óbitos e nomeações, e acabou atrasando a causa de Dom Lustosa. Quando chega Dom José Antônio à Arquidiocese de Fortaleza, Dom José Antônio instaura a comissão com a irmã Margarida, instalada a comissão, então retomam-se os trabalhos, depois morre o postulador salesiano em Roma, e outro é nomeado bispo, para de novo a causa, e aí quando é por volta de 2014, 2015, a irmã Margarida diz, vamos levar a causa adiante,
volta a fazer contato com os salesianos retornam, o contato recomeça por 2015, e aí 2016 a casa de fato é reaberta, poderíamos assim dizer. E então, com os trabalhos de 2016, 17, 18 e 19, conclui-se a prosício. Tinham duas grandes lacunas, a lacuna de Uberaba e a lacuna de Corumbá, foram dioceses onde ele foi bispo, e não tinham dados suficientes, como a irmã Otília falou, vai e volta, vai e volta. Disseram isso, mas por que disseram? Tem tal dado está faltando. O que é isso da biografia dele? Aí você vai atrás. O que é isso? Então, tal testemunho aqui não está conjugando, né? Então, a importância, né, das escutas. Aí você tem que ir atrás. Graças ao apoio do arcebispo de Fortaleza, Dom José Antônio, e a irmã Margarida, a comissão, né, nós podemos ir a esses lugares em persona e lá irmos atrás de todo o material solicitado, e pudemos concluir a posício em 2019, não foi, Marcos, se não estiver enganado? E em abril de 2020 foi entregue na Casa dos Santos, e agora estamos esperando a leitura da 2021, que foi entregue, não foi 2020, 2021, estou aqui equivocando-me. E assim, nós estamos agora, daqui a pouco eu dou a notícia última, né? Damos daqui a pouco, irmão, vamos dizer. A irmã está ansiosa. E aí vamos assim. Então, o processo de Dom Lustosa é de fato o mais longo até aqui nesta arquidiocese. Foi constituído o tribunal, feito o tribunal, depois conseguimos, em 2015 para cá, 2016, reaver os trabalhos. E aí temos um pouco a biografia dele, que aqui falamos, antes de apresentar o pé no qual se encontra o processo. Dom Lustosa nasceu a 11 de fevereiro de 1886, não é? Eu estava vendo que na posição aqui está dia 1º, mas eu acho que corrigiram na versão final, é dia 11. 1902, não é? Entra no Colégio Salesiano de Cachoeira do Campo, em Minas Gerais, não é? E depois, a 28 de janeiro de 1905, ele começa o noviciado em Lorena. 1906, no mesmo 28 de janeiro, professa os primeiros votos na família salesiana. A 28 de janeiro de 2009, de 1909, desculpe-me, não é? Então ele professa os votos perpétuos na família salesiana, e em 1912, a 28 de janeiro, é ordenado sacerdote. Depois de ordenado sacerdote, é destinado para a formação, um exímio formador, elogiado pelos colegas, pelos formandos, reconhecido pelo superior-geral. O superior-geral, então, o inspetor-geral dos salesianos, dizia que no Brasil se chegava a notícias de um dos mais, digamos assim, ricos em espiritualidade e disciplina entre os salesianos. Esse era Dom Lustosa, não é? Entre os salesianos, um dos mais ricos em disciplina e espiritualidade, não é? Em 1923 e 13, aliás, vai para Jaboatão, Pernambuco, onde depois ele morre em 74, na região lá, em Carpina, desculpe-me. E aí então ele trabalha na formação com grande dedicação, vira diretor em Jaboatão. Em 1915 é nomeado mestre de noviços em Lorena, trabalha dedicadamente. Depois, em 1916, é nomeado diretor em Lavrinhas, e lá continua como mestre de noviços, tem 2 ofícios ao mesmo tempo, mestre de noviços, diretor de colégio, diretor de aspirantado, vários ofícios ao mesmo tempo. Mais de uma dedicação que os comentários são, de fato, demonstram a grandeza deste homem na dedicação com a formação e com seus ofícios. Depois ele é transferido para o Rio Grande do Sul, diretor em Bagé, em 1923. E aí a vida dele muda um pouquinho, não é? A 4 de julho de 1924 é eleito bispo. Quando ele recebe a nomeação episcopal, ele escreve ao então núncio, dizendo as razões pelas quais ele não tem dignidade para ser bispo. Ele escreve: olha, senhor núncio, com todo respeito, eu, assim assado, não tenho condições de ser bispo. O núncio lhe responde:
você não pode escolher o modo de servir a Deus. Você é bispo. Você não pode escolher o modo de servir a Deus. Estou resumindo, mas não tem aqui na posição a carta do núncio para ele, e resume-se nisso. Ele não podia escolher o modo de servir a Deus. E olha que ele te escreveu para o núncio, dizendo razões pelas quais ele não podia ser bispo. E o núncio disse, não, você não pode escolher, você vai ser bispo. E foi nomeado bispo para a diocese de Uberaba, que aí já estava, em 1925 ele assume a diocese de Uberaba e já estava cruzada a sua vida com o Ceará. Porque Uberaba era uma diocese reconhecidamente difícil. E um bispo que estava aqui no Ceará foi nomeado para Uberaba, não aceitou a nomeação. Já tinham sido 2 bispos nomeados para Uberaba e não tinham ido. E aí encontraram o pobre do Dom Lustosa. E aí logo tacaram o Dom Lustosa em Uberaba. Em Uberaba ele foi um grande bispo em Uberaba. Eu estive em Uberaba para fazer a complementação da pesquisa histórica, passei lá uns 10 dias, e ele ficou lá de 25 a 28. Ainda hoje, eu estive lá em 2019, encontramos memórias vivíssimas de Dom Antônio de Almeida Lustosa. É uma coisa espetacular, quase um século depois, como esse homem foi forte naquela igreja, uma coisa extraordinária. Como as pessoas falam, essa catedral aqui ele mudou, este santuário ele construiu, o santuário da abadia da Água Viva, da abadia que tem lá, onde tem o Beato Eustáquio, ele doou a casa para os padres morarem, ele fez isso, ele fez aquilo, ajudou a reformar a Santa Casa, enfim, uma memória extraordinária. E o que mais se lembra, que ele teve uma tensão com as autoridades políticas, a serenidade dele. Ele nunca falou em público contra nenhum daqueles que quiseram bani-lo da cidade. Nunca falou em público, nunca disse qualquer coisa contrária àqueles que publicamente estavam difamando. Por quê? Porque ele, no ano da canonização de Santa Teresinha, ele queria construir um santuário, e aí começou a fazer uma campanha para a construção do santuário. A esposa do prefeito espírita, ligada àquele grupo que depois viria a ser o grupo de Chico Xavier, começou uma campanha de difamação do bispo e impediu, por meio da prefeitura, embargou todas as quermesses e embargou a obra, uma dificuldade tremenda. E Dom Lustosa não pôde fazer o santuário que queria, mas fez uma pequena capela que hoje foi crescida, foi aumentada, e hoje é a igreja paróquia de Santa Teresinha em Uberaba. E tem essa memória viva. E disse, ele nunca falou nada nem contra ela, nem contra o senhor prefeito. Na pesquisa histórica eu encontrei uma carta que ele escreveu ao senhor prefeito da época, explicando-se e se perguntando por que dizem isso a nosso respeito. E aí ele explica o que ele se ofereceu para fazer em parceria com a prefeitura, e a prefeitura não respondeu nunca a ele. Vocês querem construir tal posto, querem fazer tal coisa? A diocese pode ajudar. Eu gostaria da gente ajudar em tal colégio. E aí a prefeitura nunca aceitou a ajuda do Dom Lustosa e depois veio jogar pedra nele. Mas publicamente ele nunca disse nada. E nessa carta a gente atesta a discrição, a sobriedade, a serenidade, a espiritualidade deste homem. E naquela região, em Patos de Minas, que hoje é sede de diocese, tem uma escola, que é remanescente das escolinhas do Sagrado Coração de Jesus que ele fundou ao fim do ano de 1925. Então tem lá ainda a escola Dom Antônio de Almeida Lustosa, que é remanescente, hoje uma escola estadual, que é remanescente das escolinhas do Sagrado Coração de Jesus, porque era grande o analfabetismo e ele fundou essas escolas, uma vez que a prefeitura não quis, não se manifestou, ele fundou para poder assim catequizar e alfabetizar as crianças. E depois foi para Corumbá. Imaginem aí na mente de vocês o estado do Mato Grosso hoje, Mato Grosso do Sul, aliás. Pensem nesse estado. Era a diocese de Corumbá. Era a diocese. Então é uma coisa enorme, uma vastidão enorme, uma coisa com áreas dificílimas para o acesso, dificílimas. E ele, não só uma vez, em 3 anos, ele visitou toda a diocese umas 3 vezes. Uma coisa extraordinária, uma marca de Dom Antônio de Almeida Lustosa, as visitas pastorais. Era algo que ele gostava. E ele sentava-se à mesa, compõe os testemunhos de Belém do Pará, onde ele visitou diversas vezes. Aqui contam
que ele sentava-se à calçada com as pessoas para comer o que as pessoas comiam. A farinha que comia, aquela farinha dura, né? Se tiver algum paraense aqui, me perdoe. Mas farinha d'água, né? Maranhense também come, né? Maranhense também come. Paraense é de Belém, né, irmão? Desculpe-me. E ele comia a farinha paraense, né? Farinha d'água. Comia com peixe seco. E ele ficava, se deliciava com a conversa das pessoas, aprendia com as pessoas na calçada. E nós estamos falando isso em 1925, 1928, 1931, 32. Imaginem a pompa de um bispo nesse período. Imaginem, nós estamos em tempos de Francisco, e você vê a postura e o lugar eclesial de um bispo. Imagine na década de 30, 20 e 40 do século passado, antes do Concílio Vaticano II. Imagine um bispo chegar lá no Pantanal e sentar-se, não é, na calçada com o pessoal para comer o que eles têm. Lá no Amazonas, em Belém, da Arquidiocese de Belém do Pará. O sucessor dele dizia, quando alguém falava que um lugar é longe, ele dizia, para um lugar ser longe aqui em Belém do Pará, na Arquidiocese, era preciso que Dom Antônio não tivesse chegado lá. Porque se Dom Antônio chegou, ou seja, é uma coisa, porque era enorme a Arquidiocese. E ele foi, não é? Ele foi, então, uma coisa extraordinária. De fato, da presença deste homem. Depois veio a Fortaleza, foi nomeado a Fortaleza, chegou no começo da década de 40, encontrou em Fortaleza diversos desafios, mas também diversas vantagens, lembrando que é uma coisa que é ocultada na sua biografia. Ele estava sendo indicado para ser arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal, e ele se negou. Há isso na biografia dele. Era um homem extremamente simples, ele não queria ser bispo, não queria ser cardeal, e veio aqui porque ele veio fazer um tratamento de saúde devido à malária que ele pegou e as sequelas, e o médico de Belém recomendou que ele viesse para cá. Ele ficou um tempo aqui fazendo um tratamento de saúde no Mucuripe, não ficou em casa paroquial, não ficou em Palácio Episcopal, ele ficou no Itaperas, ali no Mucuripe. E aí depois, entre o Rio e Fortaleza, ele veio a Fortaleza. E aqui fez todo o trabalho incrível. Está chegando, irmão, estou chegando. E assim, levantado todo esse patrimônio histórico deste homem, em 2015 foi retomado o contato com os salesianos, e então se levantou, ele morreu em 74, foi feito todo o processo dele, não é? E aí chegou-se em 2015 o recontato com os salesianos, foi então continuado o trabalho. O Pierre Louis de Cameroni foi nomeado postulador geral dos salesianos. Todo este patrimônio histórico ele pediu que fosse retomado. Começamos a retomar em 2016. Tivemos em Roma neste período para um evento com o cardeal Amato e conversar com a comissão postuladora em Roma, e começamos os trabalhos aqui no Brasil com todo o apoio do nosso arcebispo Dom José Antônio e da nossa comissão pela causa de beatificação, todo o apoio. E aí podemos ir a Corumbá, ir ao Mato Grosso, fazer contato com a família dele, fazer contato com Belém. Enfim, foi um trabalho de fato bastante exigente. E concluiu-se então a Posício entre 2019 e 2020. E agora, digo a notícia, uma vez concluída a Posício, entregue na Casa dos Santos, os peritos estão lendo a Posício, e recebemos no mês passado, não foi isso, Marcos? O comunicado da Casa dos Santos de que, a 8 de novembro de 2022, os peritos irão se reunir em congresso para emitirem os votos acerca da Posício de Dom Lustosa. Rezemos, né? Assim, né? Então, em breve, com venerável Frei João Pedro, nós teremos o venerável Dom Antônio de Almeida Lustosa, com a graça de Deus. Obrigado.